achamos muito importante esse relacionamento, esse convívio direto com a comunidade. E vocês são os representantes que mais convivem diretamente com a comunidade. Então, nós entendemos que era um momento muito importante a gente vir aqui e explicar um pouco o que a empresa está fazendo frente a esse problema que o mundo está enfrentando. Então, já inicialmente agradecer a vocês por ter aberto esse espaço, essa oportunidade para nós fazermos essa explicação. A explicação um pouco mais técnica vai ser feita pela Margarida, que está à frente do projeto. Claro que eu também participo, porque por tamanho problema, porque está assolando o país, o estado, o município, as empresas no todo. Como costuma se dizer, nós temos um grande dilema e duas grandes frentes para atacar, né? Em primeiro lugar, a saúde pública, que vem em primeiro lugar a saúde do servidor, a nossa saúde, que tem que ser o objetivo maior. E em segundo lugar, a gente tem que manter as empresas funcionando, trabalhando, porque o setor econômico também é muito importante neste momento de dificuldade, onde sabemos que existe tanto desemprego, tantas empresas fechando. Eu até achei bem interessante as explicações que houveram, que antecederam, que foram lidas aqui, desse conflito que existe praticamente em todos os municípios, em todas as cidades, que é bem inerente, né? Nesse momento difícil, que em primeiro lugar temos que cuidar da saúde, temos que estar atentos à saúde de toda a população, à saúde das pessoas que trabalham conosco, que vivem conosco, mas também não descuidar da economia, do emprego, da empresa, de tudo que faz essa máquina girar. Então eu não vou me estender, a Margarida vai explicar para vocês. A gente trouxe o plano, ele foi distribuído, Andréa? A gente resolveu imprimir ele assim mesmo, porque é um documento que vocês podem avaliar com muita calma em casa, dar uma olhada. Ele é bastante interessante, ele é bastante ilustrativo, e eu diria que ele até se estende um pouco mais na nossa empresa. Ele tem muita informação que é importante a gente às vezes olhar, dar uma lida, o que pode ser feito, o que está sendo feito. Então, está disponível para vocês impresso. A empresa também está disponível, né? Por favor, muitos de vocês já estiveram lá. Se vocês tiverem dúvidas, claro, hoje a gente recebe as pessoas com restrições, mas recebemos a prefeitura várias vezes. Alguns vereadores foram em outros momentos lá para outras situações que nós enfrentamos, e continuamos sempre de portas abertas. Até fizemos questão de recebê-los às vezes, né? Tomara que essa pandemia passe, que a gente volte a uma vida normal, que vocês venham ver o que a gente está fazendo, como a gente vê, porque afinal de contas hoje estamos inseridos há tantos anos na comunidade, nos sentimos parte dessa comunidade, somos parte da comunidade, e assim o queremos continuar. E especificamente quanto a esse grave problema, se vocês tiverem dúvidas, quiserem ligar, podem conversar com a Margarida, né? Mas também, se quiserem ir lá, não tem problema. A gente tem uma sala de reuniões que segue todos os padrões, todo o protocolo de proteção, pode ser feito também. Eu acho que não teria problema, apesar de a gente estar com as visitas praticamente todas elas restritas, né, para já evitar. Certo, pessoal? De antemão, então, eu mais uma vez quero reiterar o agradecimento e já pedir desculpas, que a gente já vai se retirar em seguida, né, quando tiver terminado, porque o dia foi longo, viemos de manhã, não fomos para casa ainda, então a noite está fria. Não é uma desconsideração para com vocês, que não seja interpretado assim, mas depois que terminar a nossa apresentação, nós estaremos indo, tá bom? Obrigado. Boa noite, então eu sou a Margarida, responsável pela parte de meio ambiente e segurança do trabalho. Eu sou biomédica, então acabou cabendo a mim, pela empresa, né? A gente precisava de uma pessoa que liderasse esse comitê de crise, até podemos chamar assim, né? Porque era um trabalho diferente do que vinha sendo feito, e as minhas atividades hoje estão exclusivas para o plano de contingenciamento do Covid. Então, né, claro, temos uma equipe bem grande envolvida, temos toda a parte de segurança do trabalho, que produção, todos estão juntos nesse trabalho, porque um depende do outro, né, e precisamos todos nos apoiar. Então, assim, a gente informa para vocês que desde março foi o nosso primeiro encontro com a Secretaria da Saúde local aqui, que a gente chamou eles, né, para virem conhecer o nosso primeiro trabalho. Era um começo, um esboço, porque
A gente também tinha ainda muitas dúvidas do que tinha que ser feito, como deveríamos proceder. Então, recebemos o pessoal lá para apresentar o que nós tínhamos iniciado e nos colocamos à disposição e também pedimos auxílio para que a gente tivesse as informações, então sempre que necessário para poder compartilhar e para fazer esse trabalho juntos, na verdade, que a gente entendia que desde o começo isso era muito importante, né? Então, o nosso plano teve a largada lá pelo dia 16 de março, mais ou menos, foi a nossa primeira versão. Hoje a gente está na versão 11, ela é atualizada conforme estão saindo portarias. Hoje a gente atende em torno de 12 recomendações, portarias, legislações estaduais, federais, então todas que saem novas a gente vai incluindo no nosso plano. Tá? A gente trouxe uma cópia então para vocês. E depois no final, daqui a pouco, se tiver alguma dúvida, também fico à disposição para esclarecer. Eu acabei colocando alguns pontos assim que eu achei que eram importantes a gente colocar aqui, devido à questão também de questionamentos e de denúncias que ocorreram. A gente, como o Roberto disse, está aqui dentro da comunidade e a gente faz questão de esclarecer para vocês o trabalho que a gente vem fazendo, para vocês também poderem nos auxiliar a difundir esse trabalho que está sendo feito. Se forem questionados, vocês saberem o que está acontecendo, né? Então, uma das primeiras ações que a gente percebeu que eram necessárias era destinar pessoas em tempo exclusivo para esse trabalho. Então, a gente tem desde lá 16 fiscais que foram desligados de suas atividades produtivas e eles estão em tempo integral trabalhando comigo e com o restante da equipe para executar o que a gente monta no plano. Porque as pessoas precisam de orientações diárias e frequentes, né? Porque as mudanças vão acontecendo, então nem tudo que a gente faz hoje a gente fazia lá em março, é uma evolução. E as pessoas precisam de orientação, né? Então a gente achou que isso era o principal naquele momento. Então a gente selecionou alguns colaboradores que tinham um perfil de interatividade, que já eram membros da CIPA, para nos auxiliar nesse trabalho. Então, em todos os turnos, a gente tem pessoas, eles são responsáveis, então, por manter esse trabalho, principalmente no que se refere a aglomerações, organizações de filas, essas situações todas que também estão descritas no plano, quais são os trabalhos que eles fazem, então. Eles controlam, então, todas as entradas de vestiário, produções, refeitórios e fazem as orientações, né? Hoje, a gente evoluiu de uma forma que a gente tem grupos fixos de convívio. O que é isso? As mesmas pessoas que vêm no transporte são as mesmas pessoas que vão usar o vestiário naquele mesmo momento, são as mesmas pessoas que vão estar paradas na fila para entrar na produção. Depois, na produção, acabam se dividindo um pouco, mas aí se criam novos grupos. Os grupos dos setores produtivos, que são os mesmos para fazer rodízios e pausas, e os mesmos que almoçam junto, os mesmos que fazem intervalo juntos. Isso porque isso é uma medida para a gente evitar que se tenham muitos contactantes para uma só pessoa positiva. E isso reduz muito, né? A gente tem visto assim que isso está sendo bem eficaz. Então, hoje a gente tem esses grupos assim, fixos em todos os momentos, desde que as pessoas saem de casa até que elas retornam, né? A questão de uso de máscaras, ela já hoje é superada. Em março, lá eu lembro que ainda era uma situação assim, a gente estava no começo, né? Não era ainda aquela como é hoje. A gente também evoluiu nessa questão de máscara conforme orientações que a gente vem tendo e elas ainda continuam. Hoje era um dos focos da nossa conversa para ver se nós iríamos mudar a nossa proposta da atual ou não. Então, hoje a gente tem, por dia, 5 máscaras por pessoa. Uma para o transporte na vinda, 3 para elas usarem durante o trabalho e mais outra para elas retornarem, né? E ainda, na verdade, é um jogo duplo, porque para ela poder higienizá-las à noite e daí no outro dia elas não vão estar secas, então elas têm esse conjunto. A gente acabou adquirindo máscaras com teste de filtragem, porque veio no começo, até quem daqui a pouco faz compras pelo município deve ter sentido a dificuldade que foi compras de EPIs nesse momento e ainda continua sendo, né? Então, as máscaras PFF2 eram recomendadas só para pessoas da área da saúde, se pedia que não se utilizasse, que desse prioridade para quem então estava fazendo esses atendimentos. Então, a gente foi à procura de algum tipo de máscara que tivesse um resultado de eficiência bom, mas que não fosse a PFF2. Então, a gente acabou chegando numa máscara que é de uso hospitalar. Ela tem teste de filtragem, acima de 75% de filtragem, essa que o pessoal usa na produção.
E o tempo de troca também foi evoluindo, né? Porque no começo não se tinha uma definição, hoje a nossa troca é a cada 3 horas, ou sempre que a máscara estiver suja ou úmida, então, né? No transporte, a gente também teve que trabalhar, já desde o começo a gente foi ampliando a questão de rotas, né, para atender os 50%, que já foi preconizado no começo. A gente acabou evoluindo para uma questão de ter fiscais de ônibus também, cada rota, então, tem 3 fiscais de rota. E qual é o trabalho deles? É nos auxiliar já nesse transporte. Então, ele registra se a pessoa tem algum sintoma ou não, verifica. Hoje a gente vai começar o trabalho de verificação de temperatura. A gente fazia só a verificação aferida de temperatura aqui, aliás, referida, desculpa, vai ser aferida agora. Porque nós não tínhamos, na época não tinha termômetros disponíveis, então a gente fazia o questionamento para a pessoa se ela tinha tido febre na noite anterior, se ela estava com sintomas e se ela tivesse alguma resposta positiva, a orientação dela era não entrar no transporte e ela tinha que procurar atendimento, né? E ao mesmo tempo esses fiscais então organizaram e a gente também acabou evoluindo para marcar locais fixos, que isso também a gente percebeu na questão de contactantes, né? Porque as pessoas ficam mais próximas do que 1 metro, dependendo do tipo de transporte que utilizam, né? Então, a gente, para evitar esse rodízio, a gente fez locais marcados nas rotas, então sempre as mesmas pessoas sentam nos mesmos locais. Da mesma forma, então, no refeitório também, a gente fez divisórias físicas em todas as mesas e a gente está usando 50% da capacidade, então os locais também são marcados, os grupos têm horários de almoço pré-definidos. Então, todo mundo que entra é servido, ele não tem contato nenhum com o buffet, né? Ele vai ser servido com a máscara de tecido e com o protetor facial, que é o face shield, e daí ele só tira esses equipamentos quando ele estiver sentado no local dele protegido com uma divisória física também, né? Então, ali ele faz sua refeição, enfim, e aí depois as gurias do refeitório estão inclusive recolhendo os talheres, os pratos, para não ter fluxo de pessoas dentro do refeitório, né? Então, esse trabalho também foi uma evolução, assim, um desafio para todo mundo, que eu acho que, né, tem restaurantes, enfim, foi um trabalho conjunto com a empresa terceirizada que a gente tem lá. A empresa, então, uma das primeiras ações que a gente teve foi a questão dos grupos de risco, que eram muito evidentes, tá? E também isso foi um dos questionamentos que foi colocado para vocês, né? A gente gostaria de esclarecer como foi feito esse afastamento dos grupos de risco. Então, já nessa primeira reunião lá, início de março, a gente fez uma nota oficial divulgando para as pessoas quem eram os grupos de risco e as pessoas que se enquadrassem em alguma daquelas situações, então, que não eram evidentes, como idade, por exemplo, ou gestação, que é sabido, elas deveriam trazer para nós, então, uma orientação do médico particular dela, que trata ela, para, então, fazer este afastamento. Então, o que a gente percebeu? Assim, a gente imediatamente afastou as pessoas que tinham mais de 60 anos, todas as gestantes, todos os jovens aprendizes. Então, jovens aprendizes a gente tem 28 afastados, gestantes 10, mais de 60 anos 17 pessoas, e pessoas com doenças crônicas, elas não estavam se manifestando tanto, elas estavam aguardando, porque elas talvez não tinham entendimento de que elas eram um grupo de risco. Então, o que a gente fez? A gente tem 2 médicos, porque a gente tem médico todos os dias na empresa, né? Eles verificaram o prontuário, um por um, dos 800 funcionários, e todos aqueles que relataram alguma doença, uso de medicamento, já de uso contínuo, foram afastados. E claro que esse grupo não é fixo, né? Porque podem aparecer novos gestantes nesse meio de caminho, pode aparecer alguém hipertenso, diabético, enfim. Então, isso não é estático, é sempre avaliado, né? E existem várias recomendações que vão evoluindo em relação a isso também. Mas, então, essa definição foram os nossos médicos que fizeram com total liberdade de aplicar as regras que eram exigidas e todos foram afastados. Hoje nós temos 117 pessoas afastadas, que são de grupo de risco. Elas tiveram, no primeiro momento, até a gente se engajar, entender quanto tempo isso ia demorar, porque no começo era tudo muito, né, duvidoso. Então, foram dadas férias, e quando a gente percebeu que as férias não iam resolver o problema, a gente teve que pensar numa outra possibilidade. Daí foi que apareceu a questão da suspensão temporária de contratos. Então, aplicamos essa suspensão durante 2 meses, e agora ela terminou e as pessoas estão mantidas em casa, recebendo integralmente pela empresa. Então, essa é a atitude que a gente tem referente a grupos de risco, tá?
anotado os números aqui para ficar mais claro. Não sei se tem alguma dúvida sobre os grupos de risco, podem perguntar depois também. Então, quanto aos colaboradores que têm sintomas, o que acontece? Hoje eles são imediatamente afastados, tá? Eles já, então, no ônibus têm essa oportunidade de estar referenciando que tem sintomas, eles são orientados a não virem. Se durante o horário de trabalho apresentarem algum sintoma, a gente tem um médico lá para atendimento. Se for daqui a pouco um horário que não tem, ele vai ser levado para atendimento externo. Mas não, a regra é que sintomáticos estejam afastados imediatamente do trabalho, né? Então, a nossa equipe acompanha essas pessoas, faz ligações, a gente tem um formulário específico para avaliar o risco de, daqui a pouco, possível dela ter um agravo de doença, né? A equipe de SESNIT faz esse trabalho e acompanha. Porque, como o Ministério Público, foi elaborado um plano de testagem, que está em anexo aí no plano. Então, as pessoas, o tipo de teste é definido de acordo com o tempo de sintomas dela, né? Então, até o 5º dia a gente aplica o teste de PCR, passando do 5º dia a gente tem que aplicar o teste rápido, tem todos uns padrões que são definidos e que o Ministério Público, então, definiu conosco e que a gente vem aplicando desde o dia 1º/7, então, né? Bem. E essa questão da comunicação diária desses casos, isso é uma coisa que a gente vem fazendo desde o começo, né? Então, sempre que a gente tinha... A regra é que as empresas precisam comunicar a vigilância local e as vigilâncias das cidades das pessoas afetadas, então, né? E isso acontece diretamente com a equipe aqui da Secretaria da Saúde. Todos os dias a gente informa tanto os positivos como negativos para eles. Já faz de antemão, passa além, não só o nome, a gente passa contato, endereço, porque isso é importante para o monitoramento que depois segue também, além do nosso, né? Então, essas informações todas são feitas. O lançamento desses resultados, os laboratórios que a gente são credenciados, então eles fazem o lançamento no ESUS, nesses sistemas dos resultados, e também a Secretaria Local aqui também faz, são vários tipos de lançamentos. Ainda então sobre os testes, como já foi falado aqui anteriormente, foram testados todos os colaboradores da empresa, né, foi dividido em algumas etapas, conforme a orientação do Ministério Público, então foi feita depois uma nova testagem em 2 setores, onde se percebeu maior criticidade, maior número de casos, para confirmação. Então, qual foi a proposta? Nós paramos as atividades 2 dias nesses setores, fizemos uma higienização total em toda a empresa e a proposta era que só retornassem ao trabalho, então, 100% de pessoas negativas. E aí, então, esses 2 setores foram retestados, passaram por médicos, a gente montou uma estrutura toda para poder atender e, felizmente, todos esses que retestaram, todos foram negativos, né? A questão da higienização já falei, então é importante a gente ressaltar que a gente segue nos atualizando nos processos de controle também de acordo com as leis, né? Sempre tem novidades, a gente procura estar sempre atento a isso para poder estar atualizando o nosso plano. A gente segue sempre em contato com os órgãos fiscalizadores, porque além de comunicar ao município, a gente comunica diariamente ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho desses novos casos, assim como também as pessoas de contato, então, porque elas também, a partir do momento que nós temos um positivo, elas são imediatamente afastadas, né? Até ocorreu numa situação dessa testagem em massa, porque a gente fez num dia e foi recebendo os resultados no final do outro dia, porque eram 600 e poucos testes, né? Não tinha como fazer na hora. Então, a gente se propôs no turno da noite, quando a gente recebeu os resultados, a gente imediatamente tirou as pessoas da produção, né? Então, até foi, daqui a pouco, uma das coisas que foi comentada, foi colocado um ônibus especial para levar os positivos para casa. Sim, porque a gente julgou que não era correto a gente deixar os positivos trabalhando e voltar para casa com pessoas saudáveis, né? A gente estaria criando, por mais que até o momento eles estivessem ali, mas agora a gente tinha certeza que eles eram positivos, então a gente não podia deixar isso acontecer. Então, o que a gente fez? A gente pegou 2 transportes para 2 por causa da questão de rota, né? Então, para levar os positivos, foram
o número foi menor, os do dia a gente já tinha avisado, então não vieram no outro dia trabalhar, né? E o outro por contactantes, porque eles não eram positivos, eles eram simplesmente um contato de alguém positivo, então a gente também não ia sentar eles no ônibus com os positivos para daqui a pouco estar se contaminando naquele momento. Então, essa foi uma atitude que a gente julgou mais correta, que talvez pareça ser um pouco até assustadora, assim, né? Mas a gente achou que era o correto e o que deveria ser feito. Foi o que a gente se organizou para fazer e se propôs, então, naquela noite, né? Acho que era isso, assim, a gente gostaria muito de aproveitar a oportunidade e agradecer imensamente a Secretaria da Saúde do município de Presidente Lucena, porque a Maiara está cansada de atender as minhas ligações e da gente se falar em horários fora de trabalho, muitas vezes, a vigilância sanitária também, sempre tirando dúvidas, quando a gente tem uma dúvida de protocolos, a gente fala com eles e tem trocado muitas informações, muitas vezes por dia, de verdade, assim, está sendo muito importante para nós, porque a gente consegue também, de uma forma segura, dar um andamento para os nossos trabalhos e tendo o aval delas, porque a gente sempre brinca que a gente, agora alinhamos tudo, agora a gente sabe todo tipo de cenário que a gente pode ter. Não sabemos, no mesmo dia a gente tem 2 cenários diferentes, porque o irmão que era positivo, daí veio passar a quarentena na casa do pai, da mãe, assim, sabe? São situações todo dia novas em que a gente precisa quebras de atestado, às vezes, porque a pessoa teve 14 dias de atestado, e daqui a pouco ela era só sintomática e testou negativo, então não tem o motivo dela ficar os 14 dias afastada. Então todas essas coisas estão sendo discutidas diretamente com a Secretaria da Saúde em parceria e estamos definindo juntos para que não haja nenhum tipo de negligência ou de, das informações, elas são definidas sempre juntos, assim. Então, acho que era isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, gostariam de perguntar alguma coisa, até talvez de números. Assim, hoje temos 7 positivos na empresa e 11 contactantes que estão afastados. Então, eles não são positivos, mas estão preventivamente afastados. E 10 pessoas com sintomas que estão ou já testaram ou estão aguardando o resultado dos seus testes. Então, temos bastante testes apresentados negativos na última semana, o que nos deixa bem felizes e motivados para continuar o trabalho, né? Porque percebe, assim, claro, que a medida está sendo eficaz, que a gente está conseguindo avançar à medida do possível. Milagre a gente sabe que não existe, porque se tivesse país, o mundo não estaria nessa situação, né? Mas a gente, assim, tem tranquilidade de dizer que o máximo que é possível a empresa está fazendo pelos seus colaboradores e pela cidade de Presidente Lucena. Né? Desses 7 que citaste ali, tem algum de Presidente Lucena, dos positivos? Os 7? Sim, eu não sei te dizer, porque como à medida que passa os 14 dias as pessoas retornam, eu confesso que hoje eu não olhei os nomes e a cidade desses 7, mas eu acredito que deve ter, talvez um deve ter, eu acho. Eu acho que depois desses esclarecimentos, nós como legisladores temos que agradecer à família Pinheiros que ela continue mantendo o nosso município, a economia do nosso município depois de tudo isso, e parabenizar também os sócios da empresa por ter a coragem de manter a empresa funcionando ainda, porque deve ser muito desgastante esses últimos meses para os sócios e para os colaboradores da empresa essa pandemia aí também, né? E resta para nós é agradecer também. Eu, como trabalho na Luz da Lua, né, nós tínhamos ali dia 20 de março, eu ganhei 3 semanas de férias, né, e então nós começamos naquele plano também de 70 e 30, né, dias, né, e sem contar que ali naquele momento foram quase 100 pessoas demitidas em 20 de março, foi muito doloroso, sabe, eu perdi 7 pessoas na pessoa. E resumindo assim, amanhã, quinta-feira e mais sexta, eu estava voltando 100 funcionários que ganharam aquela vez ali, ganharam 3 semanas, depois ganharam mais 30 e mais uns 30, né? Então isso é ruim, é complicado. Imagina, né, a gente, as pessoas perdendo, então imagina a empresa, né? O quanto faz, resumindo, né? A nível municipal, estadual, federal e mundial, né? Então, a gente está entendendo, sabe como é triste, né?
situação que está, e a comunidade, toda, assim, como